o corpo e as consequências do pecado. A mente humana, ao longo dos séculos, se vê mergulhada em um dos maiores mistérios, ainda sem uma resposta concreta, a respeito da alma e do espírito. Alma e espírito são a mesma coisa? Alma e espírito são entidades distintas? Na busca por respostas, disciplinas como biologia, a neurociência e a filosofia têm procurado responder, obviamente de forma científica, a respeito da existência da alma e do espírito. Para entender o corpo e as consequências do pecado, eu preciso compreender também que nós somos muito mais do que um corpo. Na verdade, somos uma combinação de corpo, alma e espírito. São três elementos representando três dimensões que trabalham de forma independente, mas que estão ligados entre si. O corpo, a manifestação física da minha existência, enquanto a alma e o espírito falam das emoções, falam dos sentimentos, falam das alegrias e tristezas, como também da ligação com o divino. Sendo assim, as consequências do pecado, para descrever este fato, eu preciso dizer a você que, a respeito daquilo que o homem tinha e aquilo que o homem perdeu. Vamos estudar a respeito disto. Esta lição fala nos seus 3 tópicos. Vai falar no primeiro tópico da perfeição à morte. Tem o primeiro ponto, a certificação divina. Segundo ponto, pecado e dor. Terceiro ponto, velhice, autenticidade e gratidão. O segundo tópico desta lição vai falar a responsabilidade humana, com 2 pontos. O corpo e o livre-arbítrio, isso aqui é importante, livre-arbítrio. A potencialização do sofrimento é o segundo ponto do segundo tópico. Terceiro tópico vai falar do abatimento à glorificação, com 3 pontos. A realidade das enfermidades, enfado e canseira é o segundo ponto. E finalmente o terceiro ponto, o corpo glorificado. O pecado e as suas consequências tornou ou trouxe ao homem perdas irreparáveis. Eu preciso dizer para você daquilo que o homem tinha, como por exemplo, eu disse até em áudios, em vídeos anteriores, que a canseira que nós temos hoje, o primeiro homem, Adão, ele não tinha na dispensação da inocência, ou seja, antes do pecado. Adão não tinha essa canseira. A necessidade de dormir. Hoje nós dormimos para descansar essa matéria, esse corpo que passa 8 horas na labuta, no trabalho, na lida e cansa realmente. Então ele precisa de descanso. Na dispensação da inocência não havia necessidade disto.
alimentamos, temos necessidade de comer para manter esta estrutura de pé. No entanto, na dispensação da inocência, comer era um prazer, não uma necessidade. Era um prazer. Assim como dormir não havia uma necessidade, porque não havia cansaço no homem. Comer também passa a ser uma necessidade depois do pecado. E muitas outras coisas que podemos descrever, processos fisiológicos que hoje o homem tem, mas na dispensação da inocência não havia. Como, por exemplo, falamos do comer. Hoje o nosso corpo, esta estrutura, trabalha aquilo que aproveita, preste bem atenção nisso, trabalha aquilo que aproveita e rejeita aquilo que não presta. O que não presta representa decomposição, degeneração, perda. Na dispensação da inocência, tudo prestava. Então, aquilo que o homem comia por prazer era 100% aproveitável. Não havia um processo que causasse uma degeneração, não havia um processo que causasse uma perda, porque tudo era aproveitável 100%. Na dispensação da inocência, o homem ele vivia uma imortalidade. Imortalidade. É preciso dizer que, quando lemos as páginas da Bíblia, entendemos que o homem foi criado hoje, amanhã já pecou. Não. Há estudos e algumas compreensões rabínicas, alguns teólogos que dizem, o que eu vou falar aqui são conjecturas, são estudos, mas nada afirmativo. Nós paramos na Bíblia, mas são ideias que podem ser aceitas, sim, e compreendidas. Estes estudos dizem que o homem pode ter vivido na dispensação da inocência por um período de 14 mil anos. Eu já vi estudos que falam em um tempo muito maior, o dobro disto, 14 mil anos. Ou seja, é muito tempo. Então, o homem desfrutava de um prazer, o homem desfrutava de uma glória, o homem desfrutava de um ambiente perfeito, tudo era perfeito. Tudo era perfeito, a existência era perfeita, a sua volta, tudo era perfeito. Deus criou tudo para que o homem não sentisse falta de nada naquele ambiente. O homem podia tomar decisões? Sim, o homem podia tomar decisões. O texto áureo deste estudo, dessa lição, o corpo e as consequências do pecado, diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Veja bem o contraste. Salmo 139, versículo 14, na lição anterior que estudamos, diz o seguinte: olha a reflexão de Davi. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso, esse tão dá uma ideia de que o maravilhoso
não dá para se compreender, não tem como entender o quanto esse maravilhoso, qual o tamanho desse maravilhoso. Então, eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Então, a condição do primeiro homem, ou a condição do homem na dispensação da inocência, era perfeita. E não se assemelha em nada daquilo que é hoje. Por exemplo, a folha de uma árvore que cai representa decomposição também. As folhas caíam na dispensação da inocência de forma alguma. De forma alguma. Animais carnívoros e plantas carnívoras, isto não existia na dispensação da inocência. Porque animais carnívoros representam, o seu cardápio é representado com carne de outro ser, de outro animal que precisa ser morto para alimentar aquele. Este processo na dispensação da inocência não tinha. Então, o homem quando peca, o corpo e as consequências do pecado, o homem perde tudo isso. As principais perdas. Comunhão com Deus. Essa foi a principal. A partir do momento que o homem peca, ele perdeu a comunhão com Deus. Segundo, a imortalidade. Porque ele vivia uma imortalidade. Preste bem atenção, imortalidade não é eternidade. Eternidade é uma coisa, imortalidade é outra. Alteração na estrutura corpórea. Tudo isso aqui foi alterado. Mudanças de ambiente, de lugar. O homem deixou de morar no Jardim do Éden, naquele paraíso, para habitar na terra de onde ele foi tirado, até que voltasse para o pó. Porquanto és pó e em pó te tornarás. Para o pó você vai voltar. E o envelhecimento. Entende? Uma coisa interessante. Tomar decisão. Tomar decisão, o homem poderia tomar? Já falamos sobre isso. O homem poderia tomar? Sim. Eu tenho aqui, próximo a mim, eu tenho um house, você conhece, e eu tenho uma bala de canela. Não existe nenhuma observação, nem sobre a bala de canela, nem sobre o house. Eu posso tomar a decisão de ingerir esta bala de canela ou este house, porque não há nenhuma observação sobre eles. Nenhuma observação. Então, tomar decisão é fazer uma escolha a partir de opções. Eu tenho duas opções, mas eu sei que se eu comer a bala de canela, vai me fazer bem. Se eu comer um house, também vai me fazer bem. Então, eu posso tomar uma decisão. Qualquer decisão que eu tomar aqui vai me encaminhar a um bom caminho. Vai me levar a um bom caminho. Agora, livre-arbítrio. Aqui a coisa engrossa. Eu tenho uma bala de canela, eu tenho um house. Mas eu tenho uma observação sobre esta bala de canela. Simplesmente foi me dito para não comer, porque poderia haver consequências. Então, eu já tenho uma observação aqui. O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é eu tomar uma capacidade de escolher de forma autônoma, sem nenhuma influência externa ou interna. Eu tenho a capacidade, eu tomo uma decisão de escolher
de forma autônoma, de forma livre. E isso envolve moral e ética, ou seja, responsabilidade. Quando eu falo de livre-arbítrio, então, existe uma observação sobre esta bala de canela. Simplesmente foi medido para não comer, porque pode haver consequências. Mas eu olho a bala de canela e vejo que ela é uma bala, assim como o house aqui tem balas aqui dentro, eu vejo que é uma bala normal. Eu deixo de tomar uma decisão para exercer uma capacidade de escolha autônoma, independente. Aí eu entro no livre-arbítrio e assumo as consequências no que vai envolver moral, ética. Então, deu para compreender aquilo que aconteceu com o homem. O homem, ele absorveu para si. Há quem diga que o homem, ele interiorizou o pecado. Não. A árvore da ciência do bem e do mal não era o pecado que estava do lado de fora. Não. Havia apenas uma determinação àquela árvore. Agora, quando o homem ingere, segundo a Bíblia, o fruto daquela árvore, ele traz para dentro de si a capacidade de pecar. A capacidade de pecar. A árvore não representava o pecado, mas a combinação entre tomar do fruto da árvore e trazer para dentro de si, isso gerou a capacidade do homem pecar. Você entendeu? Muito bem. Então, as consequências, o homem, melhor dizendo, na dispensação da inocência, ele não ficava velho. Agora, ele envelhece e torna ao pó. Né? Esta lição, ela tem a capacidade ou o objetivo para analisar a formação em contraste com a queda, que é o que nós fizemos. O que o homem era e o que o homem perdeu. Hoje, nós temos na tabela periódica 92 elementos químicos, mais uns 20 naturais e mais uns 20 artificiais. Por aí. Destes, pelo menos 21 elementos são encontrados no homem, nessa formação, sendo 11 elementos essenciais. Então, a formação do homem, em contraste com a sua queda, explicar que, apesar das consequências do pecado, o homem agora ele tem que arcar com as responsabilidades das suas escolhas. É o livre-arbítrio. Refletir que as limitações físicas, a consequência do pecado nos trouxe limitações físicas, enfermidades, nos trouxe doenças e envelhecimento, como já foi dito, e todos vamos morrer. Então, é preciso entender isso aí, compreender que o pecado trouxe consequências que são potencializadas tempo após tempo. E o homem se vê numa degradação interminável, é como cair em um poço sem fundo. O pecado é como cair em um poço sem fundo, nunca tem fim. Sempre tem uma miséria nova, sempre tem uma porcaria nova, sempre tem uma degradação diferente da anterior, para piorar mais a situação. O pecado é isso, é um poço sem fundo. Quanto mais você mergulha, mais você cai. É sem fim, é um poço sem fundo. No entanto, no tópico 3, nós vamos estudar do abatimento à glorificação. Deus, na sua infinita misericórdia, preparou para o homem o resgate, o retorno à salvação e, consequentemente, a vida eterna com Cristo. Nós vamos estudar nesta lição consequências do pecado. O corpo
e as consequências do pecado. Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus.